Meus caros amigos e amigas, muito boa noite para todos. Nós aqui mais uma vez com a graça de Deus. Nós podemos conversar mais uma vez sobre um assunto importante da nossa fé, da nossa igreja. Hoje vamos conversar sobre algumas normas sobre a celebração da missa. Muitas pessoas me perguntam, né? O que pode ser feito na missa, o que não pode, entendeu? Bom, a gente sabe que existe o missal romano, que ele ordena como é que deve ser celebrada a missa, e ele tem quase 400 orientações, quase 400 parágrafos, no chamado índice geral, né, do missal romano. Então, nessa conversa de hoje, eu pensei algumas coisas importantes desses quase 400 itens que aparecem ali, de como é que a missa deve ser celebrada, para que a gente possa participar bem, inclusive próprios sacerdotes, né, que muitas vezes não têm muito tempo para estudar todas essas coisas, possam então analisar essa questão, viver bem a celebração. Vamos começar rezando, pedindo a Deus, né, a luz do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis, acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, essa nossa reflexão de hoje, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos conversar hoje sobre a importância da celebração da missa e da missa ser bem celebrada, ser bem participada, né? Quero antes mostrar aqui um livro que é da Canção Nova, da editora Canção Nova, Músico de Missa. Olha aí, estamos falando de missa. Canção Nova está lançando aqui um livro sobre a música na missa. A música é um dos pontos que não pode ser de qualquer jeito. A música na missa tem que ser uma música suave, uma música que ajude a meditar no mistério que está sendo celebrado na missa. Então, o autor é o André Florencio, né? Tem vivência aí na Canção Nova, que está inclusive a foto do André. E quem tem interesse, então, de conhecer, né, como é que deve ser celebrada a missa, a música litúrgica, né? Aqui você tem esse livro, música, né? Música de missa, não é música de qualquer atividade, é músicas para a própria celebração da missa. Bom, quero mostrar também esse livro que eu escrevi bastante tempo, para entender e celebrar a liturgia. Esse livro aqui traz uma série de orientações, inclusive eu coloco um resumo aqui de um documento muito importante que nós vamos falar aqui nessa aula de hoje, que se chama Redemptionis Sacramento. A Redemptionis Sacramento é um documento da Congregação da Fé no tempo do Papa João Paulo II, foi aprovado por ele, e coloca exatamente isso, como é que a missa deve ser celebrada. Aqui você tem bastante detalhe, bem mais do que eu vou ter tempo de colocar aqui nessa nossa aula de hoje, ok? Muito bem. Depois eu quero mostrar ainda outros livros que se referem mais ou menos à Eucaristia. Começando então, eu gostaria de começar com uma citação do Papa São João Paulo II, que ele diz assim: num contexto eclesial, quer dizer, no contexto da igreja, ou outro, existem abusos que contribuem para obscurecer a reta fé e a doutrina católica acerca deste admirável sacramento. Qual sacramento? A Eucaristia. Então, veja, o Papa está dizendo que existem abusos que contribuem para obscurecer
a reta fé e também a doutrina católica, né, com relação à Eucaristia. Ele fala, às vezes transparece uma compreensão muito redutiva do mistério eucarístico. Ou seja, você diminui a importância da Eucaristia, né, a uma compreensão reduzida desse mistério. Né? Então, ele coloca isso bem claro nos documentos dele. E ele diz ainda o seguinte, temos a lamentar, infelizmente, que, sobretudo a partir dos anos da reforma litúrgica pós-conciliar, a reforma litúrgica que foi feita no concílio, por um ambíguo sentido de criatividade e adaptação, não faltaram abusos que foram motivo de sofrimento para muitos. Então, o que o Papa João Paulo II está dizendo? Infelizmente, por uma aplicação errada da reforma litúrgica que o Concílio Vaticano II fez, né, se criou, ele diz, um sentido ambíguo de criatividade, de adaptação, né, e não faltaram abusos que ele fala que foram motivos de sofrimento para muita gente. Então, por isso que eu estou colocando aqui essa matéria, que o próprio Papa João Paulo II fala de abusos. E ele continua dizendo o seguinte, por isso, o Papa, sinto o dever de fazer um veemente apelo para que as normas litúrgicas sejam observadas com grande fidelidade na celebração eucarística. Vejam bem, sinto o dever, diz o Papa João Paulo II, de fazer um veemente apelo para que as normas litúrgicas sejam observadas com grande fidelidade na celebração da Eucaristia. Ele diz, a liturgia nunca é propriedade privada de alguém. A liturgia não é do padre, nem do celebrante, nem da comunidade onde são celebrados os santos mistérios. Então, veja, a liturgia não é do celebrante, não é propriedade privada e nem da comunidade. A comunidade não pode mudar a liturgia a seu bel prazer. Veja, essa introdução que eu estou colocando do Papa João Paulo II é muito importante. Ele diz ainda, abre aspas, o sacerdote que celebra fielmente a missa, segundo as normas litúrgicas, e a comunidade, que às vezes adere, demonstram de modo silencioso, mas expressivo, seu amor à igreja. Então, o sacerdote, também o povo, que celebra com fidelidade a missa, segundo as normas litúrgicas da igreja, diz aí o Papa, né? Mostra o seu amor à igreja. Então ele fala, a ninguém é permitido aviltar este mistério, que está confiado às nossas mãos. É demasiado grande para que alguém possa permitir-se tratá-lo a seu livre-arbítrio, não respeitando o seu caráter sagrado, nem a sua dimensão universal. Né? Isso está naquela encíclica que ele escreveu, Eclésia de Eucaristia. Né? Lá no número 52 é que eu tirei essas citações que o Papa coloca aí. Não só do 52, mas também desde o começo, no item 3, Eclésia de Eucaristia. A igreja é formada pela Eucaristia. Então, vejam, essa introdução do Papa São João Paulo II é muito importante. Né? A Eucaristia não pode ser celebrada de qualquer jeito, tem normas litúrgicas precisas, o sacerdote não pode ficar mudando as orações, principalmente a oração eucarística, né? Na hora da consagração, etc. Bom, então eu quero colocar aqui um documento muito importante chamado Redemptionis Sacramento, sobre a Eucaristia, né? Que diz o seguinte, aprovado pelo Papa São João Paulo II, não é estranho que os abusos tenham sua origem em um falso conhecimento de liberdade. Veja, um conhecimento errado de liberdade, querer mudar a missa, né? Posto que Deus nos tem concedido em Cristo, não uma falsa liberdade para fazer o que queremos, mas sim a liberdade para que possamos realizar o que é digno e justo. Isso está no número 7
desse documento importantíssimo, Redemptionis Sacramento, que eu coloco esse documento inteiro nesse livro aqui. Para entender e celebrar a liturgia, eu transcrevo a Redemptionis Sacramento aqui. Né? No número 8 desse documento, e agora eu vou usar esse documento aqui várias vezes. O número 8, ele diz assim: além disso, constata-se com grande tristeza a existência de iniciativas ecumênicas que, ainda sendo generosas em sua intenção, transgridem, olha aí, com práticas eucarísticas contrárias à disciplina com a qual a Igreja expressa a sua fé. Veja, isso é outra coisa importantíssima que o documento está dizendo. Às vezes, por causa de uma iniciativa ecumênica mal conduzida, né, o que acontece? Acontecem transgressões na prática eucarística que são contrárias à disciplina, né, que a Igreja expressa aí a sua fé. Ok? Bom, então diz o documento, sem dúvida, né, a Eucaristia é um dom demasiado grande para admitir ambiguidades e reduções. Sem dúvida, a Eucaristia é um dom demasiado grande para admitir ambiguidades e reduções. É o número 8 da Redemptionis Sacramento. O número 9 diz assim, esse documento é muito longo, ele tem mais de 100 parágrafos, eu apenas vou colocar aqui alguns para a gente meditar. O número 9 do documento diz assim, os abusos se fundamentam com frequência no quê? Na ignorância, já que quase sempre se rejeita aquilo que não se compreende seu sentido mais profundo e sua antiguidade. Então veja, por que acontecem erros? O número 9 da Redemptionis Sacramento está dizendo o seguinte, acontece erro por falta de ignorância, a pessoa desconhece o sentido profundo da liturgia ou a sua antiguidade, ou seja, aquilo que vem desde lá dos apóstolos. Porque a igreja celebra a missa desde o primeiro século. Os apóstolos, depois os primeiros padres, né, eles contam como é que era a missa lá no primeiro século, Santo Inácio de Antioquia, que morreu em 107, São Justino, que morreu em 155, falam da missa no domingo, né? Bom, continua o documento dizendo o seguinte, por isso, enraizadas na Sagrada Escritura, as preces, orações e hinos litúrgicos estão penetrados em seu espírito e dela recebem seu significado nas ações e nos sinais. Então, ele está dizendo o seguinte, que as normas litúrgicas estão muito baseadas, né? As normas, as orações, os hinos, né, estão muito baseados na Sagrada Escritura. E que, por isso, né, tem um significado profundo nas ações e nos sinais que são usados na celebração. Número 11, da Redemptionis Sacramento. Número 11 diz assim, eu estou trazendo isso daqui e colocando esses parágrafos, eu sei que muita gente nunca leu isso. O número 11 diz assim, o mistério da Eucaristia é demasiado grande para que alguém possa permitir tratá-lo ao seu arbítrio pessoal, pois não respeitaria nem seu caráter sagrado, nem sua dimensão universal. Quem age contra isto, cedendo às suas próprias inspirações, embora seja sacerdote, atenta contra a unidade substancial do rito romano, que se deve cuidar com decisão. Então, a gente vê que o documento ele é muito assim sério. Ele pede uma responsabilidade muito grande na celebração. O número 12 diz assim, por outra parte, todos os fiéis cristãos gozam do direito de celebrar uma liturgia verdadeira, especialmente a celebração da Santa Missa, que seja tal como a Igreja tem querido e estabelecido, como está prescrito nos livros litúrgicos e nas outras leis e normas. Ou seja, nós, leigos, fiéis cristãos, diz o documento, gozam do direito de que a liturgia seja celebrada, não é?
exatamente de acordo com como está prescrito nos livros litúrgicos e nas leis e nas normas litúrgicas, que são bastantes. Como eu já falei, o Missal Romano, na introdução geral do Missal Romano, ele traz quase 400 itens de como é que a missa deve ser celebrada, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, etc. Bom, além disso, o povo católico tem direito a que se celebre por ele, de forma íntegra, o santo sacrifício da missa. Veja, de forma íntegra, a missa não pode ser cortada. O sacerdote cortar um pedaço, não vou fazer a primeira leitura, ou não vou fazer o salmo, não pode, tá certo? Conforme toda a essência do magistério da igreja. Então, o magistério da igreja regula, né, com muita clareza como é que isso deve ser feito. Bom, então, vocês estão vendo aí, eu estou usando um documento muito importante, chamado Redemptionis Sacramento, da Congregação da Fé do Vaticano, aprovada pelo Papa São João Paulo II. Eu transcrevi esse documento nesse livro para entender e celebrar a Eucaristia. Muito bem, vamos fazer o nosso primeiro intervalo, a gente já volta daqui a pouquinho para continuar estudando esse documento que é bastante importante. Meus amigos e amigas, estamos de volta já com a nossa Escola da Fé. Hoje nós estamos conversando um pouco sobre as normas que o magistério da Igreja, através da Sagrada Congregação da Fé do Vaticano, né, colocou para a celebração principalmente da missa. Né? É o documento Redemptionis Sacramento do Papa João Paulo II, aprovado por ele, que traz normas assim muito precisas. Já mostrei o livro Para Entender e Celebrar a Liturgia, em que eu coloco aqui nesse livro, eu coloco a íntegra desse documento, né? E eu queria mostrar também alguns outros livros que estão ligados à Eucaristia, que pode interessar também a quem queira aprofundar. Um livro clássico, que é conhecido no mundo inteiro, do Dr. Scott Hahn, O Banquete do Cordeiro. Nós tivemos a alegria, né, de publicar pela editora Cleofas, junto com a editora Loyola, né, publicar o livro O Banquete do Cordeiro. É um livro que ele é conhecido no mundo inteiro. O Dr. Scott Hahn se converteu do protestantismo para o catolicismo exatamente por causa da missa, né? Em que ele conta toda essa história dele num outro livro que nós temos também na nossa editora, que é Todos os Caminhos Levam a Roma. Como é que ele chegou ao catolicismo? Depois também a sua esposa, né? Bom, um outro livro muito importante, quem queira entender bem a Eucaristia, é de Dom Henrique Soares. Dom Henrique me deu a alegria de publicar os livros dele na nossa editora. Isso ele fez um pedido que ele me fez antes de morrer. Então, já publicamos aí uns 5 livros dele. Esse livro aqui, O Mistério da Eucaristia e a Sacralidade do Sacerdócio, é muito bonito. Ele explica com profundidade a Eucaristia. E depois tem um outro livro que eu escrevi, O Segredo da Sagrada Eucaristia, que, na verdade, o que eu fiz foi uma compilação de 5 obras de um grande santo da Igreja, muito fervoroso sobre a Eucaristia, São Pedro Julião de Eymar. São Pedro tem 5 livros, não sei até se está aqui, está aqui na nossa prateleira aqui. Ele tem 5 livros sobre a Eucaristia, uma coisa espetacular. Eu fiz uma síntese nesse livro aqui, O Segredo da Sagrada Eucaristia. Muito bem. Bom, vamos continuar a caminhada. Estamos conversando sobre um documento importantíssimo chamado Redemptionis Sacramento. Eu vou pular para o número 51. Como já falei, esse documento tem mais de 100 itens, parágrafos. No item 51, eu escolhi alguns itens só, né? Seria interessante ler o documento inteiro. O item 51, ele diz o seguinte: só se podem utilizar as orações eucarísticas que se encontram no missal romano, ou aquelas que têm sido legitimamente aprovadas pela Sé Apostólica. Sé Apostólica é, né, o Papa ou Vaticano, na forma e maneira que se determina na mesma aprovação. Então,
que o documento está dizendo? O padre, ele não pode, ele criar uma oração eucarística dele. Não. Tem lá no Missal Romano umas 10 formas de oração eucarística, né, que podem ser usadas, mas elas não podem ser alteradas pelo celebrante. Né? Diz aqui o documento, não se pode tolerar que alguns sacerdotes reivindiquem para si o direito de compor orações eucarísticas, nem modificar o texto aprovado pela Igreja, nem utilizar outras composições feitas por pessoas privadas. Então, bem claro, a oração eucarística não pode ser alterada. O número 52 da Redemptione Sacramento diz assim, a proclamação da oração eucarística, que por sua natureza é, pois, o cume de toda a celebração, ou seja, o ápice da celebração, é própria e exclusiva do sacerdote, em virtude da sua mesma ordenação. Ou seja, a oração eucarística é do padre. O povo só vai responder aquelas respostas que é do povo. Mas as orações, quem faz é o celebrante. Ok? Isso está no número 52 e também você vai encontrar lá nas instruções gerais do Missal Romano. Então, aí diz esse documento. Portanto, é um abuso, olha a palavra que ele usa, abuso, fazer que algumas partes da oração eucarística sejam pronunciadas pelo diácono, por um outro ministro leigo, ou ainda por um só, ou por todos os fiéis juntos. Então, ele está dizendo que abuso, o sacerdote deixar que uma parte da oração eucarística seja feita por um diácono, ou por um outro leigo, ministro, ou por uma outra pessoa, ou pelo povo junto. Não pode. A oração eucarística, portanto, deve ser pronunciada em sua totalidade, tão somente pelo sacerdote. É claro que quando tem sacerdotes com celebrantes, aí eles podem, o concelebrante, ele pode fazer alguma parte da oração, porque aí ele é sacerdote e ele está participando, né, da celebração. O número 53 diz assim, enquanto o sacerdote celebrante pronuncia a oração eucarística, não se realizarão outras orações ou cantos e estarão em silêncio o órgão e os outros instrumentos musicais. Então, durante a oração eucarística, não pode ter outras músicas, salvo as aclamações do povo, como o rito aprovado. Tem aclamações do povo que, eu já falei, aquela parte que o povo participa, mas aí está aprovado. Número 62 do documento diz o seguinte, não está permitido omitir ou substituir arbitrariamente as leituras bíblicas prescritas, nem, sobretudo, modificar as leituras e o salmo responsorial que contém a palavra de Deus com outros textos não bíblicos. Entenderam? Então, o item 62 diz, não pode omitir ou substituir arbitrariamente uma leitura bíblica que é colocada no dia. Há algumas missas especiais, que não é a missa do dia a dia, que pode haver alguma alteração durante a semana. Não pode ser no domingo, entende? Mas isso também é bem estabelecido. Não se pode suprimir, por exemplo, o salmo responsorial. Vamos cantar um outro canto que não tem nada a ver com o salmo responsorial, porque o salmo responsorial ele tem uma função litúrgica na palavra. Entre a primeira leitura, o Evangelho, o salmo responsorial, ele tem uma certa conexão. Então, ele não pode ser substituído por uma outra leitura, por um outro canto que não tem nada a ver. Isso muitas vezes acontece. O número 63 diz assim, a leitura evangélica, que constitui o momento culminante da liturgia da palavra, ou seja, a leitura do Evangelho, nas celebrações da Sagrada Liturgia, reserve-se apenas ao ministro ordenado. Ou seja, só pode proclamar o Evangelho na missa o diácono, o padre ou o bispo, ou seja, o ministro ordenado.
conforme a tradição da igreja. Aí vem a questão da antiguidade, da tradição que vem de lá, das raízes da igreja. Então diz o documento, por isso não está permitido a um leigo, embora seja religioso, pode ser um seminarista, pode ser uma freira, embora seja religioso, proclamar a leitura do Evangelho na celebração da Santa Missa. Então tem que ficar bem claro, só pode proclamar o Evangelho quem é ordenado, recebeu o sacramento da ordem. Por que isso, gente? Porque o Evangelho, quem proclama é Jesus. E quem representa Jesus são os ordenados, que participam do mundo sacerdotal de Cristo. Entende? Essa é a questão. Número 64 fala da homilia. Aí ele diz assim, a homilia que se fez no curso da celebração, ou que se faz no curso da celebração da Santa Missa, é parte da mesma liturgia. Será feita normalmente pelo mesmo sacerdote celebrante, ou ele se delegará a um outro sacerdote celebrante, concelebrante, ou às vezes, de acordo com as circunstâncias, também ao diácono, mas nunca a um leigo. Então, bem claro, o item 64, a homilia é parte da celebração litúrgica, não pode ser feita por um leigo. Pode ser, em primeiro lugar, pelo padre celebrante. Se ele quiser, ele pode passar por um padre concelebrante. Num caso especial, pode até ser o diácono, mas nunca um leigo. Item 67. Veja que eu estou pulando aqui vários itens, né, gente? Aí, por isso que eu falo, o documento seria bom ler todo ele. Ao fazer a homilia, procure-se iluminar em Cristo os acontecimentos da vida. Então, vejam bem, qual é o objetivo da homilia? Feitas as leituras, iluminar em Cristo, ou seja, com o Evangelho, os acontecimentos da vida. A família, o trabalho, a vida de oração, a luta contra os pecados, né? Faça-se isto sem dúvida, de tal modo que não se esvazie o sentido autêntico e genuíno da palavra de Deus. Por exemplo, tratando só de política ou de temas profanos, ou tomando como fonte ideias que provêm de movimentos pseudo-religiosos da nossa época. Esse chamado aqui da redenção de sacramento é muito importante, né? A homilia que o sacerdote faz tem que iluminar os acontecimentos da vida. Não pode, ele fala, por exemplo, né? Ele dá por exemplo, tratar só de política, de temas profanos, temas que não tem nada a ver com a fé, com a religião. Ou até tomando fontes, ideias que provêm de movimentos pseudo-religiosos, parecidos religiosos, da nossa época, que são muitos, né? Hoje tem muitas seitas, tem muito tipo de meditação aí que não tem nada a ver com a nossa fé católica. Hã? Muito bem. Item 71 diz o seguinte: conserva-se o costume do rito romano de dar a paz um pouco antes de distribuir a Sagrada Comunhão, como está estabelecido no ordinário da missa. Então, dar a paz um ao outro, né? Não é um abraço da paz, como o povo fala, é um cumprimento da paz. Né? E eu acho interessante que depois da pandemia parece que suprimiram isso, né? Mas está, inclusive, no missal romano que foi atualizado. Há um ano atrás, a igreja aprovou um novo missal romano. Né? Algumas modificações que não foram muitas, né? E o novo missal romano também fala isso. Conserve-se o costume do rito romano de dar a paz um pouco antes da distribuição da comunhão. Mas eu percebo que suprimiram isso, mas ainda está vigente. Né? O número 72 diz assim: convém que cada um dê a paz sobriamente, não é ficar andando pela igreja, abraçando, falando, não. Que cada um dê a paz sobriamente,
Só aos mais próximos a si, quem está do seu lado direito, quem está do seu lado esquerdo, quem sabe está na frente, só aos que estão mais próximos de si. O sacerdote pode dar a paz aos ministros, permanecendo sempre dentro do presbitério. O sacerdote não pode descer do altar e ir lá no meio do povo dar o abraço da paz, para que não altere a celebração. Sabe, gente, são normas que precisam ser cumpridas. Faça-se do mesmo modo, se por uma causa razoável deseja dar a paz a alguns fiéis. Se o padre quer dar um abraço a algum fiel muito especial naquela missa, então que o fiel vá a ele, entende? Mas o sacerdote deve permanecer no altar. Número 78. Não está permitido relacionar a celebração da missa com acontecimentos políticos ou mundanos. Olha aí. Ou com outros elementos que não concordem plenamente com o magistério da Igreja Católica. Quer dizer, a missa não pode ser usada, né, para acontecimento político, social, mundano, a missa do Corinthians, a missa do vaqueiro, a missa do não sei o quê. Não, a missa sempre é a mesma coisa. A missa é o quê? É a celebração da paixão de Cristo que se torna presente no altar. Não é multiplicação nem repetição. Não, é o único Calvário. Temos que entender isso. O único Calvário que não se apaga no tempo, porque as ações de Cristo são chamadas de teândricas, que quer dizer, são humanas, mas ao mesmo tempo divinas. Theos e antropos, Deus e... As nossas ações se apagam no tempo. Nós estamos sujeitos ao tempo, passado, presente e futuro. Deus não. Para Deus só existe o presente. Tudo que Deus realiza se torna presente, não vira passado e nem passa a ser futuro. Então a missa é a presentificação do único e mesmo Calvário, ou seja, acontece a morte e a ressurreição de Cristo no altar, mas não é repetição, é a única morte do Cristo que se torna presente. Para quê? Para a nossa redenção. Entende? Nós não estávamos lá no Calvário, mas agora eu estou no Calvário aqui na missa. Você entendeu? É por isso que o número 78 está dizendo: não é permitido relacionar a celebração da missa com acontecimentos políticos, mundanos. A missa não é uma festa, a missa não é uma celebração mundana, a missa é uma celebração religiosa, entenderam? Isso é muito importante. Bom, isso que nós estamos tratando aqui, antes de fazer mais um intervalo, eu quero lembrar o seguinte: eu estou colocando aqui, para quem de repente pegou o programa aí no meio, eu estou colocando aqui um documento importantíssimo chamado Redemptionis Sacramentum, que é aprovado pelo Papa João Paulo II e que fala como é que a missa deve ser celebrada, juntamente com as instruções gerais do Missal Romano, que foram aprovadas aí mais ou menos há um ano. Vamos para o intervalo e já voltaremos. Muito bem, estamos aqui já no último bloco do nosso programa de hoje, a Escola da Fé. Graças a Deus, meus amigos e amigas, esse nosso programa já tem, eu acho que está chegando aí já quase uns 30 anos, graças a Deus. Cada dia, ou melhor, a cada semana, a gente traz aqui um pouco daquilo que está no coração da igreja. Hoje, né, para quem pegou o programa aí no meio, eu estou tratando aqui de um documento muito importante da igreja que se chama Redemptionis Sacramentum. Né? Eu estou pronunciando como se escreve, é em latim, né? Se escreve Redemptionis Sacramentum. Se você quiser entrar no site do Vaticano, você encontra. Escreva lá, Redemptionis Sacramentum. E aí você vai encontrar esse documento. Nesse livro que eu escrevi, quero mostrar porque os que chegaram aí depois podem conhecer. Nesse livro que eu escrevi sobre a liturgia, para entender e celebrar a liturgia, aqui eu transcrevo esse documento. Redemptionis Sacramentum. Está aqui, eu vou dizer que está a página que você pode encontrar, quem tem esse livro aí, pode encontrar aqui,
onde é que está? É um documento bastante grande e ele está aqui com algumas normas. Página 147, você vai encontrar aí esse documento, né, para você conhecer com mais detalhes, Instrução Redemptionis Sacramento do Papa São João Paulo II. Muito bem, mostrei também o livro do Dr. Scott Hahn, O Banquete do Cordeiro, que é muito conhecido, né? Depois o livro também do grande amigo Dom Henrique Soares da Costa, que falecido, né? Ele coloca aqui o mistério da Eucaristia e a sacralidade do sacerdote. Vale a pena o sacerdote ler essa página aqui, a sacralidade do sacerdote. E temos outros documentos. Mas vamos continuar a nossa conversa. Eu estava falando antes do intervalo, né? O número 78, que diz que não está permitido usar a missa para qualquer tipo de acontecimento político, mundano, etc. A missa é algo sagrado, né? Bom, além disso, né, diz o documento, se deve evitar totalmente a celebração da missa pelo simples desejo de ostentação ou celebrá-la de acordo com o estilo de outras cerimônias, especialmente profanas, para que a Eucaristia não se esvazie de seu significado autêntico. Está escrito aí no documento, né? Cuidado com a celebração da missa, para não fazer uma coisa assim meio de ostentação, né? Muito folclore, muita encenação, e você acabar esvaziando o significado autêntico que eu já coloquei aqui, que é o quê? Celebrar a presentificação da paixão de Cristo. Bom, o número 89 do documento fala sobre a distribuição da Sagrada Comunhão. Então diz assim, para que também pelos sinais apareça melhor que a comunhão é participação no sacrifício que se está celebrando, é desejável que os fiéis possam receber as hóstias consagradas na mesma missa. Olha que interessante diz o documento, o ideal é que as hóstias que foram consagradas na missa é que os fiéis recebam. É claro que isso nem sempre é possível. Onde tem missa com muita gente, como em Aparecida, mesmo aqui na Canção Nova, então as hóstias muitas vezes não é possível consagrá-las todas na missa, então algumas já estão consagradas em outras missas e estão no sacrário. Mas é interessante que o documento, né? Para que pelos sinais apareça melhor a comunhão e a participação no sacrifício que está sendo celebrado, que as hóstias consagradas neste sacrifício, é que sejam distribuídas para o povo, né? O número 91 do documento diz assim, não é lícito negar a Sagrada Comunhão a um fiel, por exemplo, só pelo fato de querer receber a Eucaristia ajoelhado ou de pé. Não pode negar a comunhão porque a pessoa ajoelhou. A congregação do culto divino e disciplina dos sacramentos do Vaticano, no protocolo de 1º de julho de 2002, o protocolo 1322/2002, ele diz assim, esta congregação está realmente preocupada com o grande número de queixas recebidas de várias partes nos últimos meses. Ela considera que a recusa da comunhão a um fiel que esteja ajoelhado é grave violação de uns direitos básicos dos fiéis cristãos, a saber, o de ser ajudado por seus pastores por meio dos sacramentos. Isso também está no Código de Direito Canônico, no Cânon 213. O ministro, o padre, não pode negar a Eucaristia, porque o fiel quer receber a Eucaristia de joelhos ou também na boca. Veja, eu estou citando aqui um documento, muito importante dizer isso, um documento da Congregação do Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos do Vaticano,
no protocolo número 1322/2002, que é de 1º de julho de 2002. Então aí diz o documento, mesmo naqueles países em que esta congregação adotou a legislação local que reconhece o permanecer em pé como postura normal para receber a Sagrada Comunhão, ele o fez com a condição de que aos comungantes desejosos de se ajoelhar não seria recusada a Sagrada Eucaristia. Então, o que a Sagrada Congregação do rito do sacramento está dizendo? Nos países em que a igreja autorizou a pessoa a comungar de pé, não se pode proibir a pessoa ajoelhar para comungar. Está aí. Eu penso até, hoje eu vejo muita gente se ajoelhando para comungar. Eu penso até que seria ideal se colocasse um ministro distribuindo a Eucaristia para aqueles que querem comungar de joelho. Aí coloca o genuflexório ali, a pessoa se ajoelha, comunga e vai embora. Para não misturar quem fica de pé, quem fica ajoelhado, que às vezes pode até gerar uma certa confusão. Mas, pela uma sugestão. Bom, o número 92 do documento diz assim: todo fiel tem sempre o direito de escolher se deseja receber a Sagrada Comunhão na boca ou se o que vai comungar quer receber na mão o sacramento. Sem dúvida, ponha-se especial cuidado em que o comungante consuma imediatamente a hóstia na frente do ministro. Não levar lá para o banco, ou levar para cá, não. Pegou a hóstia na frente do ministro, ou na boca, ou recebeu na mão, comunga na frente do ministro. E ninguém se desloque, né? Retorne lá para o seu banco, né? Tendo na mão as espécies eucarísticas. Se existe perigo de profanação, não se distribua aos fiéis a comunhão na mão. Olha que interessante. Se existe perigo de profanação, se a pessoa pegar a hóstia, colocar no bolso, levar para casa, se existe perigo de profanação, não se distribua aos fiéis a comunhão na mão, mas se distribua na boca. Número 92 do documento. O 93 diz uma outra coisa que eu não vejo também ninguém fazer. A bandeja para a comunhão dos fiéis se deve manter para evitar o perigo de que caia a hóstia sagrada ou algum fragmento. O que é a bandeja? Né? Aquele pratinho dourado, que normalmente pode ser um auxiliar ali, um coroinha, ele coloca debaixo da boca da pessoa que vai comungar na boca. Porque se a hóstia cair, cai no prato dourado e não cai no chão. É outra coisa que também parece que aboliram. Mas o documento está dizendo isso. Esse documento está em vigor, ele não foi substituído por outro documento. Então, a gente tem que obedecer. Veja, o número 94 diz assim: não está permitido que os fiéis tomem a hóstia consagrada, nem o cálice sagrado, por si mesmos, nem muito menos que se passem entre si de mão em mão. Ou seja, os fiéis não podem pegar a hóstia da âmbula. Não, ele tem que receber do ministro. Por que isso? Porque na Santa Ceia, quem é que distribuiu a Eucaristia? Foi Jesus. E quem é que faz o papel de Jesus em persona Christi? É o sacerdote. Então, diz aqui o documento, nesta matéria, além disso, deve-se suprimir o abuso de que os esposos na missa nupcial, na missa de casamento, administrem-se de modo recíproco a Sagrada Comunhão. Ou seja, o noivo pega a hóstia, põe na boca da noiva, a noiva pega a hóstia, põe na boca do noivo. Isso é muito romântico, isso é muito poético, mas isso não é litúrgico. Quem distribui a Eucaristia é Jesus, é o sacerdote. Então, o 92 diz isso. Não está permitido aos fiéis tomem a hóstia consagrada, nem o cálice, por si mesmos. Bom, o número 95 diz assim: o fiel leigo, que já tendo recebido
a Santíssima Eucaristia pode receber outra vez no mesmo dia, somente dentro da celebração eucarística na qual participe, quando a salvo o que prescreve o cânon 921, parágrafo 2. Ou seja, a pessoa que participou de uma missa e comungou, se participar de uma segunda missa, pode comungar de novo. Não pode comungar uma segunda vez fora da missa, por exemplo, na celebração da palavra, aí não pode. Bom, Dom Estevão Bittencourt, na sua revista Perguntas que Responderemos, diz que não pode ser mais de 2 vezes. Ele fez uma análise profunda no documento da igreja que analisa isso, que a pessoa pode comungar até 2 vezes se participar de 2 missas. Número 101, da Redemptione Sacramento, para administrar aos fiéis leigos a Sagrada Eucaristia sobre as 2 espécies, devem-se ter em conhecimento, convenientemente, as circunstâncias sobre as que devem julgar, em primeiro lugar, os bispos diocesanos. Deve-se excluir totalmente quando exista perigo, inclusive pequeno, de profanação das sagradas espécies. Ou seja, comunhão em 2 espécies. O bispo é que vai decidir se pode ou não. Porque distribuir o vinho consagrado é complicado. Por quê? Porque, né, de repente, pinga uma gota de vinho, é sangue de Cristo. No chão, como é que faz? A hóstia, quando cai no chão, já é problemático, mas a hóstia, pelo menos, ela é sólida, você pega. O vinho é complicado. E outra coisa, se sobrar vinho, você não pode guardar no sacrário como você guarda as hóstias consagradas, porque o vinho estraga. E estragar o sangue de Cristo é profanação. Assim como a hóstia consagrada não pode ficar no sacrário muito tempo estragando, porque é uma profanação da Eucaristia. Número 104. Não se permita ao comungante molhar por si mesmo a hóstia no cálice, nem receber na mão a hóstia molhada. No que se refere à hóstia que se deve molhar, esta deve ser de matéria válida e estar consagrada, estando absolutamente proibido o uso de pão não consagrado ou de outra matéria. Então, comunhão sobre 2 espécies. O que tem que ser feito? O ministro pega a hóstia, tinge no sangue de Cristo e põe na boca da pessoa. Não pode a pessoa, o comungante, ele pegar a hóstia, ele tingir no vinho e ele comungar. Não pode. E outra coisa que não pode, pegar uma hóstia não consagrada, tingir no vinho e dar para a pessoa. Não pode. Se acabaram as hóstias consagradas, não pode usar uma hóstia não consagrada. Veja, gente, quanta coisa tem nesse documento que eu penso que às vezes, olha, pode ser até que algum sacerdote não saiba. Não estou querendo fazer aqui mau juízo de ninguém, não. Mas eu penso que todo sacerdote precisaria ler esse documento na íntegra. O número 109 diz assim: nunca é lícito a um sacerdote celebrar a Eucaristia em um templo ou lugar sagrado de qualquer religião não cristã. Não pode celebrar a missa num local, ele fala, num templo ou um lugar sagrado de outra religião não cristã. Número 117, os vasos sagrados, ou seja, o cálice, a âmbula, as coisas sagradas da missa, né? As alfaias, né? Que estão destinados a receber o corpo e o sangue de Cristo, principalmente o cálice, né? Também ali a âmbula, devem ser fabricados estritamente conforme as normas da tradição e dos livros litúrgicos. Tem norma para você usar o cálice, usar a âmbula. Não pode ser colocar lá num pratinho de plástico a Eucaristia. Ah, isso é muito bonito, a igreja é simples. Não, tem normas litúrgicas para fazer isso. O número 124, para a gente concluir essa nossa reflexão, o número 124 diz assim: no missal romano é facultativo que os sacerdotes que concelebram na missa, exceto o celebrante principal,
que sempre deve levar a casula da cor prescrita, possam omitir a casula, mas sempre usar a estola sobre a alva. Então, o sacerdote celebrante é obrigado a usar a casula. Quem pode usar só a estola são os concelebrantes. Bom, o que a gente vê hoje? O celebrante usando só a estola. O número 124 do documento está dizendo bem claro, né? É facultativo que os concelebrantes usem a casula, né? Mas o celebrante deve usar a casula. Bom, gente, são essas normas, esses úteis itens desta norma que eu queria colocar nesta nossa aula de hoje. Agradeço a presença de vocês, peço a algum sacerdote ou diácono que nos acompanhe, que nos dê a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.